no 20. Esta redução dos preços vai ou não reduzir o custo de vida dos moçambicanos? Notamos que, por exemplo, a gasolina reduziu uma coisa como 43 centavos e a nossa produção vai certamente colocar aí na tela a tabela, que é muito mais para termos uma tabela mais esclarecedora sobre isto. Bom dia, Dava. Bom dia ao meu colega que está aí, estava falando agora. Bom dia a todos os telespectadores moçambicanos que nos escutam, nos assistem de Rovuma a Maputo aqui na TV Sucesso. Olha, indo à questão de redução dos preços de combustível, o que eu penso que tem a ver com a nossa economia moçambicana, a saúde, portanto, de bem-estar do nosso povo moçambicano, eu diria-te que não muda nada. Não vai fazer nenhuma diferença. Nenhuma diferença vai fazer. Isso é simplesmente brincadeira que o governo está fazendo, não conhecendo a realidade do país. Este país precisa de ser reformulado. E se fosse um computador, eu diria que este país está parado, precisa ser reformatado. Eu não sou, ou não irei aqui trazer, portanto, o formalismo econômico para explicar o que Moçambique está passando como um país. Mas este país economicamente está doente. É um país que nem o próprio povo, como sabe como vive. Olha, vejamos, nós estamos a falar do Porto, nosso colega estamos a falar do Porto, o Porto, nós temos aqui, por exemplo, o Porto de Nacala. Mas se você perguntar quem usa o Porto de Nacala, o próprio nacalense que está cá, não usa o Porto de Nacala. Quando quer comprar um carro da China, do Japão, ele vai para a Tanzânia. Ele onde tira o carro dele para trazer Nacala, porque o Porto de Nacala está caro, está encaixado aqui para levantar alguma mercadoria. É mais caro que o Porto de Tanzânia, mas você está aqui na sua terra. Você tem um nacalense que tem um aeroporto aqui em Nacala, não consegue viajar para Maputo e nunca viajou para a capital do seu país, porque o voo está caro. Não precisa aqui ser um economista de primeira escala para perceber que este país não está bem. Então, nenhum preço de combustível que for reduzido pelo menos aí 43 ou centavos, ou não sei o que lá, vai resolver o problema dos moçambicanos. E este país precisamos de sentar, ver qual é o tipo de economia temos que seguir. Você tem os empresários que não são dados incentivos, que podiam abrir pequenas empresas, dar oportunidade de emprego aos moçambicanos, mas são impedidos. Por quê? Porque ao abrir ou a começarem com a instalação ou empresas deles, pedem muito suborno, pedem muita coisa que diz respeito ao impedimento. Então o país fica parado. Nós temos agora os moçambicanos, você já viu, muitos querem trabalhar no Conselho Municipal, muitos querem trabalhar na função pública. Onde é que você viu um país em que todos os cidadãos só olham na função pública como fonte de emprego? Então, esse é um sinal de que o país está doente. O nosso país precisa formatar a economia, buscar incentivos para as pequenas empresas, buscar incentivos. Esses navios que vêm aqui na cara descarregar combustível, qual é a taxa cobrada por um navio? E qual é o preço do combustível vendido aqui na Cala, vendido em Nampula, vendido do outro lado? Tudo ao contrário. O Porto de Nacala, por exemplo, não beneficia aos moçambicanos. Então, esse é o problema. Você tem um moçambicano que está lá no campo, que não conhece o preço do combustível. E não vai lhe afetar, não vai fazer nenhuma diferença.
não entende nada. Mas agora, o preço de tomate está subindo, cebola está subindo, batata. Há pessoas que não conseguem batata comer. Então, este país não está bom. Precisamos de sentar, analisar. Se nós não conseguimos, portanto, analisar a economia em si, vamos lá contratar outras pessoas, talvez no exterior, que possam nos ajudar como levantar este país. Mas eu acredito que não é a redução de combustível na escala de 43 meticais que vai resolver o problema dos moçambicanos. Há muitos problemas que devem ser levados em conta aqui em Moçambique. Nós, portanto, agora, se você olhar, dependemos da África do Sul, até comprar batata. É uma vergonha quando nós temos terras favoráveis para produzir batata aqui, produzir o milho aqui. Então, Moçambique precisa se erguer, Moçambique precisa se repensar, não é? Buscar peritos economistas. Temos aqui moçambicanos também formados em economia. Nunca é demais chamar-lhes, perguntar como é que nós vamos melhorar o nosso mercado do consumidor. Como é que vamos fazer para que o povo se sinta aliviado? Porque nesse momento o povo está mesmo com o pescoço apertado. É por isso que andam aí a bloquear estrada, porque a situação não está bem. Então, esse preço que dizem foi reduzido do combustível, eu pessoalmente não acredito que vai mudar nada. E não estou sozinho. Muitos moçambicanos não veem com bons olhos porque não faz nenhuma diferença. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Na Cala tem cerca de 3 fábricas de cimento. O cimento é usado para construção, mas você já tem na Cala, quase até neste momento, 60% da população, se não estou a piorar, aí 70% da população, tem casas de cooperativas de capim. Mas temos aqui fábricas de cimento. As pessoas não conseguem comprar um saco de cimento. Está a 550. Mas está aqui a fabricar o cimento aqui na Cala. 3 fábricas de cimento. Faz sentido? Faz sentido quando você tem um contentor descarregável na Cala. Não é? O mesmo contentor que traz alguma mercadoria, descarrega na Cala. Aqui na Cala custa caro. Em Nampula vai custar muito barato. Há alguma disparidade aqui com a nossa economia. Portanto, não é só a questão de combustível. Precisamos sentar e olharmos a saúde econômica do nosso país. E nenhum país pode desenvolver sem uma economia saudável. Não é possível. A economia saudável significa que o seu cidadão ter um prato na mesa, ter combustível para pôr na sua motorizada, no seu carro, pelo menos ter uma condição normal. Aquela classe média que usa o transporte, ter capacidade e possibilidade de usar o transporte. Hoje em dia você tem jovens, tem pessoas que compram o seu carro, deixam na varanda, porque não tem combustível. Por quê? Porque não trabalham. Então vamos lá criar condições de emprego para os moçambicanos, facilitar aos empresários, facilitar a vinda aos próprios moçambicanos, talvez um tipo de crédito, não é? Iniciar as suas empresas, contratar mão de obra local, pessoas daqui mesmo, pessoas ali, e também facilitar os impostos. Hoje o que acontece, eu já falei, no princípio, quando você quer iniciar a sua empresa, dificultam a você. Agora, como é que vamos desenvolver? Como é que vamos desenvolver quando você quer comprar mercadoria na China ou na Índia, você quer trazer no porto na Cala, você é cobrado preços exorbitantes. Como é que você vai na verdade, importar essa mercadoria, trazer para cá e estabelecer uma empresa e empregar aos moçambicanos, aos nacalenses, aos nampuleses? Como é que você vai fazer? Não é possível. Não é possível. Então, aqui esta nossa economia não pode só ser vista no preço do combustível. Precisamos de sentar, o país não está bem. Precisamos sentar e falar sobre o Moçambique, como Moçambique deve viver, como deve ser economicamente. Isso é que é necessário. Não podemos aqui
dar curvas de combustível, não combustível, não vai resolver nada. O problema não está no combustível, o problema está na economia do país.